Qual é o texto hispânico mais natalino de todos? Não, é que a minha resposta para essa pergunta acaba batendo naquele velho clichê, mas na verdade esse seria o protótipo, o primeiro, daquelas ideias sempre que um texto, um enredo tá muito confuso, tá muito estranho, é porque no final vai ser alguém que tá sonhando, por isso que não tem muito sentido. E olha que isso é muito antes do Freud existir. O que temos para hoje, Sanchos e Dulcineias? Eu sou a Larissa Bertolino, você está no canal Uma Garota Quixotesca, onde nós sempre tratamos de literatura, partindo de dentro do nosso queridíssimo Don Quixote, através de temáticas, de textos, de inspirações, de personagens. E talvez, tirando o Don Quixote em si, de todos os textos, todos os vídeos que apareceram já nesse canal, esse talvez seja um dos 10 mais próximos, que tem mais a ver mesmo, de fato, com o nosso Don Quixote. Hoje, especificamente, você está assistindo um relendo, onde nós pegamos vídeos, obras que já apareceram por aqui e tentamos nos redimir, trazendo uma maior qualidade, não só audiovisual, mas de interpretação, de contextualização, de apresentação do próprio texto. E a primeira vez que esse texto apareceu aqui foi um resquício de um trabalho da faculdade com o meu querido amigo Gabriel Loureiro, que foi um material, em certa medida, com qualidade no sentido literário, teoria do que nós apresentamos, tinha a ver mais a qualidade audiovisual, texto, iluminação. Ficaram muitos vídeos partidos, uma negação, então por isso eu estou voltando aqui para apresentar em um vídeo só essa que é talvez a obra mais importante do teatro espanhol. E eu já começo então perguntando a você o que é o espírito natalino. Porque se esse texto, essa obra não se passa no Natal, não tem nenhuma referência a Natal, por que eu estou apresentando então como um texto importantíssimo espanhol com o espírito natalino? O espírito de Natal, seja você com uma visão cristã mesmo do que significa o Natal ou com uma visão pagã, há de convergir comigo que Natal significa esperança, renascimento, renovação de sonhos, com uma certa dose de nostalgia, até de melancolia, com perdão da redundância. E isso nós vamos encontrar nesse que é o texto, a peça mais importante não só do teatro espanhol, mas do teatro barroco espanhol, né? Do Siglo de Ouro. Esse texto, ele é muito primordial, não só por uma ideia central que ele vai apresentar, mas dentro do Siglo de Ouro, porque muitas das temáticas do barroco espanhol, italiano, europeu, do modo geral, importantíssimas para essa classe artística, para esse movimento, se encontram já aqui nessa obra, mas que além de ser importante para o barroco, vão ser muito importantes para a literatura no geral posteriormente, ainda que esse texto seja uma obra de teatro. Inclusive, uma dessas temáticas muito recorrente, talvez até central também, no Don Quixote, e que está no mote, né, na frase mais importante, repetida e reproduzida do La Vida es Sueño. Que la toda la vida es sueño e que los sueños, sueños son. Além de te perguntar, então, o que é o espírito natalino, fica essa outra pergunta. O que são os sonhos? Biologicamente, psicologicamente, psicanaliticamente, você pode até dar uma resposta bem freudianazinha e me descrever o que são sonhos. Mas dentro da literatura, do teatro, do sentimento, da cultura espanhola, ou até mesmo do sentimento que se constrói após a escrita desse livro para a humanidade. O que são os sonhos? Me dá a sua resposta aqui, sem ser uma resposta racionalzinha, uma descrição biológica do acontecimento, tá? Pra você, o que é o sonho? Você pensou, escreveu, vou te dar um tempinho, pensa bem, e no final do vídeo você revê se o que você escreveu bate com o que o autor desse texto ou os críticos posteriores desse texto pensaram ou tentaram descrever com o sonho. É nesse texto que nós vamos encontrar o monólogo mais importante da literatura barroca, da literatura espanhola no geral. De todo o livro, talvez é no texto desse monólogo que tem a resposta central para essa pergunta: o que são os sonhos? O que é o sonho? Uma coisa engraçada em todo o barroco, e aí não só o espanhol, podemos até citar o próprio Shakespeare com isso, é que eles vão falar de movimentos, de acontecimentos, de sentimentos muito próprios dos seus lugares, nação-estado, caminhando para isso, a modernidade está se construindo aí, descrevendo circunstâncias, ambientes, lugares que são outros, mas que no seu interior funcionam
como a sua nacionalidade. Por exemplo, Shakespeare, Romeu e Julieta se passa em Verona, se passa na Itália, mas tudo que o Shakespeare descreve ali é genuinamente britânico, é um pensamento inglês sobre determinados assuntos. E é isso que vai acontecer aqui com o La Vida es Sueño. O Caldeirão de la Barca vai apresentar um reino, personagens na Polônia, mas com sentimentos, com ações, com pensamentos extremamente espanhóis. Além de trazer esse quê particular, o barroco ele traz uma dimensão faraônica das coisas e também amplia dentro dessas particularidades a universalidade das temáticas, dos sentimentos, dos objetos de análise, de estudo, de desejo das obras. Nós encontramos no início do texto, chegando exatamente à Polônia, o Clarim e a Rosaura. A Rosaura é essa que está disfarçada de homem, uma outra coisa muito recorrente do barroco espanhol. Eles estão ali fugindo, descendo a montanha, se abrigam numa espécie de torre, de castelo, e acabam descobrindo que eles não estão sozinhos ali, que tem uma pessoa, e uma pessoa acorrentada naquele lugar. Eles que estavam ali buscando vingança, mas especialmente a Rosaura, se deparam com esse homem preso por correntes, se queixando do seu castigo. Nós estamos esperando então o motivo dele estar ali. Ele não cita nenhum crime, ele não cita nenhum ato hediondo, ele explica que está ali simplesmente porque nasceu. E vem a grande primeira pergunta filosófica de várias que esse texto vai apresentar. O que é a vida sem a liberdade? Para cada um desses personagens, de acordo com seus objetos de desejo, com seus focos, podem haver respostas distintas. E dentro desse momento de reflexão, chega o quarto personagem, o Clotaldo, o homem responsável por cuidar, por manter aquele prisioneiro vivo, que na verdade está em busca dos forasteiros, dessas duas pessoas estrangeiras que estariam ali chegando ao reino, que teriam provavelmente invadido ali a torre. O prisioneiro, que nós descobrimos o seu nome, Segismundo, pede clemência pelos dois estrangeiros, acaba ficando preso na masmorra. Se ele já estava numa condição de prisioneiro, ele vai ficando cada vez pior, e os dois estrangeiros são levados até o rei. No entanto, ele reconhece a espada de um desses homens como sendo a sua espada que ele havia deixado para o seu filho quando nasceu. Ele entende que um daqueles dois homens é o seu filho, e agora ele entra num dilema: ser fiel à coroa, ao seu rei, ou ser fiel à família, ao seu sangue. Cada um dos novos personagens, então, que vão surgindo nessa obra, vão se apresentando, os títulos, suas situações naquele xadrez do reino, mas especialmente vão descrevendo para nós aos pouquinhos, alguns até de pronto, os seus dilemas, as suas questões, as grandes sinucas de bico em que eles se encontram. Nesse momento que o Clotaldo leva os dois estrangeiros na presença do rei, nós conhecemos então mais um personagem, na verdade mais dois, o Astolfo, que é o duque de Moscóvia, um parente ali do rei, que estará se casando então com a sobrinha do rei, a infanta Estrela, já que o rei não tem herdeiros. Só que é nesse momento então que nós temos todos esses personagens principais, o Clotaldo com os dois estrangeiros, o casal sobrinho do rei, e o rei, ele então revelará sobre aquele primeiro homem, o homem que estava preso na torre, que tem todo o seu monólogo sobre o que é a vida, sobre o que é a liberdade, e nós descobrimos que ele é Segismundo, filho do rei, que no dia do seu nascimento havia ocorrido um eclipse de sangue, a lua havia ficado vermelha, isso era um presságio de que ele seria um rei tirano, e por isso o rei, para não matar o filho, havia o aprisionado para que ele nunca assumisse o trono. E é nessa revelação, junto com seus parentes, que surge, portanto, a ideia possibilitará a arte dentro da arte que o barroco tanto valoriza nesse teatro, o teatro dentro do teatro, o teatro do mundo, o teatro da vida. Porque surge a ideia ao rei de que poderia se fazer uma encenação, o príncipe ser colocado para dormir e acordar como se fosse rei, e de acordo com as suas ações, seriam-se de fato ele seria um rei tirano ou não. Se ele não fosse, o trono seria de fato dado a ele. Se ele tivesse atitudes tirânicas, era só colocá-lo para dormir novamente, devolvê-lo à torre e, se questionado, justificar que tudo não havia passado apenas
de um sonho, a vida seguiria com Astolfo e Estrela dominando então o trono quando o rei Basílio viesse a morrer. Só que quando esse plano de fato é colocado em ação, muitas outras coisas acontecem, e essa é uma obra de teatro divertidíssima de assistir e de ler, mesmo com sua profundidade filosófica, de reflexões, de pensamentos, também pela graciosidade, pelas situações cômicas, porque cada uma dessas personagens enfrentará seus dilemas, enfrentará suas questões, todos estarão envolvidos e emaranhados de alguma forma, o que só vai intensificando e intensificando cada vez mais o quadro ou o sonho, o delírio que essa obra vai se tornando. O Clarim vai advertir o Clotaldo sobre algumas coisas que estão acontecendo. A Rosaura agora vai se disfarçar novamente, mas de mulher. Vai acusar Astolfo, o duque, dizendo que ele é uma farsa. Segismundo, então, agora como príncipe herdeiro, né, achando-se que é o novo rei, vai acabar matando, jogando um servo da sacada pra baixo. Vai renegar o pai, vai parar nas vias de fato com o primo, vai se apaixonar por Estrela e por Rosaura ao mesmo tempo. E eu não tô te contando nem um terço do que acontece nesse período de fingimento em que o Segismundo pensa que de fato é o rei naquele momento. Com tudo isso e várias outras coisas que vão acontecer, eles acabam então achando que ok, ele pode ser um tirano, e fazem de acordo com o planejado. Botam o Segismundo de volta pra dormir. Quando ele desperta, ele pensa que tudo foi um sonho. Mas é exatamente nesse momento em que ele vai declamar o monólogo mais importante da literatura espanhola. E agora, depois dessa possível vida ter passado como um possível sonho, um possível delírio, temos a segunda pergunta mais importante do texto. O que é a vida? E mesmo que você já tenha assistido ou que você queira ler esse texto depois, eu vou deixar aqui embaixo a interpretação do Luiz Arraça recitando o monólogo como Segismundo. As palavras, elas são impactantes, elas têm o seu poder, claro, mas sendo um texto esse produzido para o teatro, ouvi-lo, analisá-lo sendo interpretado ganha uma outra dimensão. Dessa experiência então do Segismundo, e aqui eu vou colocar tanto interpretações que ele tira dessa experiência de fato, quanto eu enquanto leitora fui sacando, não só nesse monólogo dele, mas em todo o livro, são as seguintes: é que a vida, seja ela a vida vivida ou a vida sonhada, aquilo que nós projetamos sobre nós mesmos, são experiências. E nessa medida em que todos nós sonhamos, todos nós também nos enganamos. Eu ouvi um dia desses um vídeo na internet, uma piada, contando sobre o funcionamento do cérebro, né? Que quando nós sonhamos de fato na cama, ao dormir, parte do nosso cérebro está roteirizando um filme que nós mesmos estamos produzindo. E a outra parte está espantada assistindo a algo que nós mesmos produzimos como se nós fôssemos outra pessoa. Mas isso também é o que acontece conosco com os nossos sonhos, metafisicamente falando, com os nossos anseios, os nossos desejos, as nossas projeções sobre nós mesmos, porque nós produzimos uma espécie de auto-engano, não só de fantasia, de imaginação, mas de auto-engano também por falsas perspectivas que nós temos sobre nós, sobre as pessoas ao nosso redor, sobre a nossa existência, sobre o mundo. Uma coisa seria sonhar o que somos, outra coisa seria sonhar o que nós nos entendemos como. As 4 palavras-chave do monólogo do Segismundo se encaixam muito bem: frenesi, ilusão, sombra e ficção. A nossa vida é uma criação nossa, tem sim uma dimensão imaginária muito forte, mas há uma dimensão de ficção no sentido não de cópia, mas de mentira. E então cabe a nós, pensando nesse teatro do mundo, nessa metaficção, nessa metaliteratura da nossa própria vida, produzir os limites então do que é de fato mimes enquanto mentira, enquanto cópia, mas a cópia como representação de algo que já existe no mundo ou de algo que nós pretendemos criar no mundo. Esses 4 conceitos, eles são chave para a interpretação não só do monólogo, mas da obra como um todo. Porque cada um dos personagens vão ter os seus desfechos. Mas uma coisa que eu posso garantir sem dizer muito ainda sobre a obra é que o Segismundo, ele vai acordar desse sonho
muito alterado, mudado, ressignificado. Rosaura e Clotaldo vão ter encontros e divergências significativas para a conclusão de cada um deles. Segismundo vai desenvolver posturas na frente de Basílio e na frente do Astolfo, vão selar os seus destinos, mas que terão muito a dizer sobre a hipocrisia, claro, de uma Espanha ali naquele momento imperial, né, real, mas sobre o próprio ser humano, a forma como o ser humano se vê ou trata os demais. Clarim, que na minha visão é o melhor personagem dessa obra, acaba nos mostrando como o sonho, seja ele aquele biológico ou todas essas formas metafísicas que nós temos para designar as diversidades do que são sonhos, são excelentes professores, como o sonho é um bom professor. E é exatamente aí que eu encerro a grande pergunta, a primeira pergunta inicial desse livro, porque La Vie de Sueño é um texto, uma peça teatral natalina, que ela fala sobre sonho, ela fala sobre mudança, traz esse ar melancólico, mas ela fala especialmente de misericórdia e redenção. E uma redenção que pode vir por outros, mas especialmente de si próprio. Um olhar de ternura, de perdão, de mim para comigo mesma. Esse texto ele introduz formas temáticas importantes do barroco, o teatro do mundo, como já falei, o teatro da vida, topos engraçados, tipos de personagens barrocos que vão ser recorrentes nesse teatro, essa história cheia de reviravoltas. Mas é interessante pensar que o teatro barroco ele era uma espécie de escolarização, de formação mesmo da sociedade. As pessoas só vão começar a ler em massa, só vão ser alfabetizadas lá para o século XIX. Então, assim como na antiguidade, mas nesse momento aqui muito mais, o teatro, ele é a forma de educar as pessoas. E La Vie de Sueño talvez seja um dos textos, uma das peças que tenham as lições mais bonitas dentro de toda a trajetória espanhola. E eu digo as lições porque, como um bom clássico, pode-se retirar muita coisa daqui de dentro. Ver-se, se projetar em personagens tão significativos, em personagens imortais ao longo de toda uma existência, de rever-se e reencontrar neles, faz lembrar uma frase que talvez não seja a mais conhecida de todas ou a mais recitada de todas dentro desse texto. É algo como: o maior bem que fazemos na vida, as maiores coisas que nós fazemos na vida são os bens pequenos, são as boas coisas que são pequenininhas, que muitas vezes são vistas de modo insignificante, mas que são extremamente necessárias e que são elas que trazem sentido e significado para as nossas vidas, que nos trazem paz. E o Natal lembra muito isso, né? Esse momento de mudança de chave, mas em pequenas ações, em pequenos gestos. Talvez nós não podamos nos redimir por completo, como alguns personagens desse texto, não tendo uma grande alteração, mas só de estar fazendo uma simples escolha, mas uma escolha justa, já faz muita diferença. Por isso que, para repetir algo que eu vou repetir nos próximos vídeos aqui, o Natal precisa ser todo dia. Uma frase tão clichê como até antes de dizer que a vida é sonho também tornou-se algo clichê. Porque em nossa condição humana, finita, que é algo que o barroco nos lembra tão bem, nós precisamos sonhar e viver a redenção todos os dias nas pequenas coisas. Então é isso, meus queridos cavaleiros andantes. Esta é a nossa sugestão de leitura para você nesse final de ano. Bom de ler teatro, não tem muita narração, é que a gente pode parar e refletir um pouco mais em cada uma das falas, dos monólogos desses personagens. Desejo um Feliz Natal, estamos chegando então ao momento do Natal, à semana do Natal. Esse texto te faça entrar nesse clima, repensar as suas pequenas mudanças, as pequenas redenções que você precisa no decorrer da sua jornada nesses próximos dias. Enquanto isso, que possamos sair da biblioteca e ver muito além dos moinhos de vento. Valeu!